Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, vodunão do Culto Jeje há mais de 30 anos, professor de História, historiador, escritor e pós-graduado em História do Rio de Janeiro. O tema de hoje é sobre o Vodun Quipossu, ou Possu, como é conhecido em alguns lugares. Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito no canal Gabi. Gabi, você pediu e está aí o teu vídeo. E eu gostaria também de fazer um agradecimento à Bia, que me deu esse presente maravilhoso. Bia, muito obrigado de coração. Eu adorei estar aqui, ó, do meu lado. Não sai mais de perto de mim, Bia. Mas antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu livro, Cultura e Poder na Mutação do Candomblé Afro-Brasileiro. Esse livro é uma análise da prática da religiosidade africana comparada à religiosidade aqui no Brasil. Bora pro vídeo. Gente, Possu ou Quipossu. Existe uma divergência muito grande dentro da liturgia do candomblé sobre essa importante deidade. Por que eu falei importante deidade? Possu é um vodum, e depois eu vou te explicar que até essa denominação que eu estou dando está errada, mas para o Panteão Jeje ele é um vodum porque a origem dele vem do Dahomey. E aí vocês vão entender bem o que eu estou falando sobre essas divergências. Primeiro, na parte do candomblé, Possu é colocado como uma qualidade de Obaluayê, qualidade de Omolu. Possu, vem de pó, pantera. O que acontece relativo a essa deidade africana? Para o Queto e o Jeje do Rio de Janeiro, Possu é um vodum ligado à família Sapatá. E isso não procede. Por que eles ligaram Possu à família Sapatá? Pela questão da ráfia, pela questão das palhas. Tá? Os descendentes de Possu, eles também usam a palha no rosto. Tá? E eles se identificam dessa maneira, por causa dessas palhas que esconde o seu rosto. Mas isso é porque, para os africanos, se oculta o rosto dos reis. Eles faziam uns trançados com a ráfia e ocultava a fisionomia do rei. Por isso que parte acha que Possu seria da família de Sapatá, mas não procede, tá? É só uma questão cultural da relação à palha da costa. Eles têm origem bem distantes e bem diferentes. Já por conta do Jeje Marri, o Jeje de que eu faço parte, o Jeje de Cachoeiro de São Félix, o que acontece com relação a Possu? Possu vem a ser o pai de Sobô. Ele tem origem voltada à linha de Sobô, ao povo do fogo, do trovão, dos raios. E você vê que é outra linha. A parte de Azansu, no Jeje, é Nagô. Já a parte de Pó, de Quipossu, é o quê? É Caviuno. Então existe uma diferença muito grande. Lembre-se, no Queto e no Jeje do Rio de Janeiro, cultua Quipossu como qualidade de Obaluayê. No Jeje Marrim tradicional, cultua ele como Caviuno, tá bom? Posso dizer que está mais certo ele ser cultuado como Caviuno, mas o Jeje tradicional Marri também não está certo com relação à origem dessa deidade africana. Por que eu falo isso? Nos aprofundamentos dos estudos acadêmicos, tá? E nas pesquisas que eu fiz, eu vou colocar para vocês todos os dados, os livros, tudo direitinho para vocês. Eu recebi material do Museu de Abomey,
São fontes primárias que eu recebi. Vamos lá falar sobre Possu, para que vocês possam entender a importância dessa deidade africana para o Jeje na sua totalidade. Para o Jeje Mahri, para o Jeje Sabalu, para toda a família Jeje. Tá bom? Eu vou explicar para vocês a origem, da onde saiu Possu, o Possu que nós conhecemos. Essa origem começa em Adjatado, que era um reino muito antigo que tem na África. Adjatado hoje é o atual Togo, tá bom? Mas ele é bem antigo, mas bem antigo mesmo. O rei de Adjatado tinha uma filha chamada Alibono, ela era uma princesa. O reino de Adjá estava em ampla expansão. Eles eram muito guerreiros e eles estavam em ampla expansão. O que acontece? Alibono, uma princesa, se junta com outras meninas do reino, outras princesas, e se adentram à floresta para passear. Num determinado momento, elas percebem que estão sendo seguidas por alguma coisa que está rodeando elas na mata. Imediatamente elas tomam um caminho de volta, mas são surpreendidas pela pantera, uma pantera macho que se aproxima delas e trava o caminho delas. Naquela confusão, Alibono não consegue fugir da pantera. Quando as moças chegam no reino, na cidade de Adjatado, o que acontece com isso? Elas avisam ao povo do que aconteceu com Alibono, que ela foi atacada por Pó, que é a pantera. Para o culto e a liturgia africana, Pó é sagrado. Por quê? Porque Pó é um encantamento de Revioso, o Vodum dos raios, o Vodum do trovão. As moças avisam o rei sobre o que aconteceu com sua filha, E aí entra em desespero o pessoal do reino. Depois de um certo tempo, Alibono retorna para Adjatado, rasgada, seminua, e ela alega que a pantera não a devorou, mas a deflorou. Então, a pantera manteve relações com a princesa. Ela não matou a princesa, mas ela teve relações sexuais com a princesa. Nesse momento, há uma consternação nessa situação de Alibono para o reino de Adjatado. Bom, gente, depois que Alibono volta e ela avisa ao pai que ela tinha sido deflorada pela pantera, o que nós podemos imaginar é que ela não foi deflorada por uma pantera, literalmente falando. Se existe na liturgia que Revioso vira a pantera, ela foi deflorada por Revioso. Dessa união de Revioso, da pantera com Alibono, nasce uma criança. E essa criança nasce com feições diferentes, nasce com atitudes diferentes, e essa criança foi conhecida como Agassu, filho do adultério, na tradução da língua Fombê. Agassu vai se tornar uma importante figura, porque quando ele cresce, ele é tão violento quanto a pantera. E Agassu faz da guerra o seu quintal particular. Ele era tão aguerrido, tão bravo, que ele era temido por todos os Adjás. Nesse ponto, depois da morte do rei, na hora da sucessão, a parte ilegítima de Agassu, que veio da pantera e da princesa Alibono, não foi aceita pelos outros membros da realeza. E aí ele não pôde assumir o trono de Adjatado. Com isso,
Agaçu tem filhos, tá? Ele casa, tem filhos. Não achei informação da esposa de Agaçu, mas ele teve filhos. E aí, um dos filhos dele quis tomar o reino de Adiatado, por não poder fazer parte do ciclo de sucessão, porque a linhagem dele era de Agaçu. Então ele não era aceito. Aí ele mata um príncipe, que era o pretendente, aquele que jogava contra para que ele não assumisse o trono, dizendo que ele era ilegítimo, porque ele era filho de Agaçu, neto de Elibono. E nesse ponto ele é conhecido, como Adjarutó, que é um vodum que tem tanto no Jejmarim como no Jejmina. Adjarutó quer dizer o matador de Adjás. Ele mata um príncipe Adjar porque não aceitou a disputa dele pelo trono, dizendo que ele era ilegítimo. Gente, a importância de Agaçu para o Jeje é tão grande que o seu filho, Adjarutó, funda o reino de Aladá. Então você vê, ele funda o reino de Aladá. E os filhos de Adjarutó vão fundar Porto Novo e Dahomey. Para vocês verem a importância de Agaçu. Uma outra particularidade, de Agaçu é que ele funda um clã que é chamado Agaçovi, os filhos da Pantera. Por isso, Agaçu é conhecido como Quipossu, a pantera macho, o general Pantera. Agaçu e os seus filhos têm uma importância muito grande na liturgia do Candomblé Jejmarim, porque através desta linhagem importante e encantada por Hevioso, desde Elibono, eles fundam várias cidades importantes, como Aladá, que foi fundada por Adjarutó, e os filhos de Adjarutó vão fundar Porto Novo e vai fundar o Dahomey, que é a base da liturgia do nosso Candomblé Jeje. Só que você vê que Possu, que é Agaçu, filho do adultério, ele é muito anterior a isso. Ele vem do reino Adiatado, tá bom? Então, vocês percebem a importância de Possu para o nosso culto. Uma outra divergência que nós encontramos com a história acadêmica, que é essa história de Agaçu, e a história litúrgica, que é ensinada no culto para a gente, é que Possu, ele é pai de Sobô e de Louco. E aí vem os irmãos, Badé, Averequete, vem aquela linhagem Caviuno. E aí nós podemos ver uma situação. Na parte acadêmica, você não vê Sobô, não identifica Sobô, você não identifica Louco nessa situação relativo a Quipossu, que é o filho do adultério. Ele é filho de Elibono. Então, nessa parte, nós podemos ver que porque não foi colocado no Jejmarim, os filhos de Adjarutó. Aí sim, teria que ser Agaçu ou Quipossu, que é a pantera, é pai de Adjarutó e não de Sobô. Aí eu pergunto a vocês, será que Adjarutó e Sobô é a mesma coisa? Pela linha litúrgica nossa, não é. Então tem alguma falha nessa situação, porque aí Possu não é pai de Sobô, ele é pai de Adjarutó. E os outros filhos de Adjarutó, seria a linhagem Caviuno, não aparecem também, porque você não encontra dentro da liturgia, quando você compara com a acadêmica, você não encontra Badé, você não encontra Averequete e você não encontra Sobô nessa linhagem
de Agaçu, nessa linhagem de Quipossu. Então tem uma divergência muito grande da acadêmica, do real, da história de Agaçu, de Possu, que existiu, com a liturgia feita no culto. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa particularidade de Agaçu, que é muito importante para o culto Jeje, a origem mítica desse homem pantera, filho de Revioso com Alibono, a princesa de Adiatado, e os seus filhos, que tiveram uma importância grande para a África, fundando vários reinos importantíssimos, como Aladá, Porto Novo e Dahomey. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo a todos. E eu vou deixar para vocês as fontes na descrição do vídeo. Para você que gostou, curta o nosso vídeo, deixe o seu joinha, que é muito importante para a gente, se inscreva no canal para quem não é inscrito e acione o sininho de notificação para que você esteja sempre recebendo os vídeos. E lembrando, pessoal, uma coisa sobre essa história de Agaçu é que até hoje esse clã existe, tá? Os Agaçovi existem até hoje, tá bom? Os descendentes de Agaçu de Quipossu, lá na África. E como eu gosto de me despedir de vocês, vou dar um unha a Nadeji, axé.